Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. A paz do Senhor, meus irmãos. A minha gratidão a Deus por tudo que Ele fez, faz por nós, por mim. Também a minha gratidão à Igreja do Senhor, que tão bem cuida da gente, os nossos obreiros, ao nosso pastor, por nos permitir esse trabalho, essa oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus. Sinceramente, eu confesso que sou tão pequeno, meu depósito é tão pequeno, que de mim mesmo tenho nada, quase nada, para oferecer. E eu dependo muito da graça de Deus, da vossa oração aí, pensando, ajuda o irmão Davi, meu Deus, ele é tão necessitado. Você sabe, como eu já disse para vocês, eu sou nascido no lar evangélico, já passei dos 71 anos, tudo na igreja, e eu fiquei muito tempo pensando, não sou nada, coitadinho de mim, não sou nada. Aí o pastor vai e escreve em inglês que eu sou menos que nada. Cadê eu? Sumiu, desapareceu. Mas com certeza o Espírito Santo do Senhor está aqui e Ele tem uma boa palavra para nós. E eu não trago coisas difíceis porque eu estou fugindo de dificuldades. E eu gosto dos caminhos mais fáceis, porque olhando para o meu homem natural, carnal, sou totalmente dependente. Você já sabe disso, né? Tem hora que até para descer um degrau, sempre aparece um filho de Deus que me ajuda. Mas o Senhor cuidou de mim e está cuidando de mim. Glória a Deus. Então, como eu não trago novidade nenhuma, é o que vocês já sabem. E o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu escrevo-vos, irmãos, as mesmas coisas. Não é porque vocês não sabem, vocês já sabem, mas é para segurança vossa. Então, para nossa segurança, vamos pensar na palavra de Deus. Abre a Bíblia aí. Porque se eu não conseguir ler direito, você já está lendo, você sabe ler mais que eu. Aos Romanos no capítulo 8, o verso 1 que diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabem, existem uns pontos importantes que eu queria pensar contigo, com todos vocês, nesta noite. Primeiro, o título do capítulo que diz assim: a nova vida debaixo da graça. Guarda bem isto na mente. Segundo ponto, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Terceiro ponto, que não andam segundo a carne. E o próximo ponto, mas andam segundo o Espírito. Se existe uma nova vida debaixo da graça, é porque existe uma vida velha que não está debaixo da graça. Se não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, é porque sem Cristo Jesus há condenação. Se existem os que são guiados pela carne, sabe por quê? Porque existem aqueles que não são. E se existem os que são guiados pelo Espírito, é porque existem os que não são guiados pelo Espírito.
quando ouve-se a voz de Jesus, o Evangelho de Jesus, e aceita o Evangelho de Jesus, aceita a palavra de Deus, deixa a vida velha, a vida mundana, deixa a vida de pecado. O pecado continua sendo pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Isso é muito triste, é o que o pecado fez. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos, ensinando para nós que se vivermos uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança da glória ao Filho de Deus, é a vinda de Jesus. Você lembra os hinos que nós cantamos, alertando a minha alma, o meu espírito, dizendo: Davi, Jesus breve voltará, breve virá, breve Jesus voltará. Apronta, a igreja do Senhor, aprontamos, porque a vinda de Jesus está logo aí. Oh, aleluia, Jesus breve vai voltar, aleluia. Daí a necessidade para se ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecer o coração, mas abrir esse coração. Entra Jesus, mora no meu coração. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, Ele fala: então vem aqui, entra debaixo da minha graça. A minha graça te basta. Debaixo desta nova vida de graça de Cristo Jesus tem perdão, tem consolação, tem renúncia, tem tudo que é bom, tem caridade, tem gozo, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem mansidão, tem temperança. Oh, coisa gloriosa, lugar glorioso. Está debaixo da graça de Deus. Aleluia. Existe história que talvez não aconteceu, é um tipo de parábolas que alguém inventou para explicar textos e contextos. Vocês entendem? Existem contos que muitas vezes não aconteceram, mas foram inventadas para explicar textos e contextos. Conta-se que tinha um espião, um olheiro, que estava próximo à porta das ovelhas. E esse olheiro, esse espião, ele foi olhando, vendo o movimento e ficou indignado, porque muitas ovelhas, isto é, na porta das ovelhas, muitas ovelhas e cordeirinhos entravam, mas nunca saíam. E ele ficou olhando, ficou indignado, olhou assim e viu o pastor que estava um pouco triste, porque as ovelhas entravam e não saíam, porque os cordeirinhos entravam e não saíam. E aí, pastor, como é que o senhor explica? Por que razão estamos vendo ovelhas e cordeirinhos que entram e não saem? Aí o pastor falou: você não sabe que hoje é o dia do sacrifício? Elas entram, são sacrificadas e não voltam. Aí eles olham para um canto assim, viu Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali. Então vamos falar com Jesus? Aí chegaram perante Jesus e disse: o grande pastor das ovelhas, como explica isto? Aí ele disse assim: olha, debaixo da graça, aqui é assim, mas debaixo da graça, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará passagem. É debaixo da graça, a graça salvadora que se manifestou em Cristo Jesus, é que há gozo, paz e alegria. Quando nós cantamos: ó, que gozo sinto em Jesus. E eu era perdido, mas fui achado. Jesus me achou. E Jesus me achou e logo me transportou para estar debaixo desta nova vida debaixo da graça. Esta nova vida debaixo da graça é a vida de esperança. Tem salvação, tem perdão, tem cura divina. Nesta nova vida debaixo da graça, tem curas de enfermidades, tem nova vida.
nesta nova vida debaixo da graça, tem esperança da salvação, alegria na alma. O camarada pode estar triste, mas alegra os outros. Já viu isso? Quando debaixo da graça é assim, está pobre, mas de repente está enriquecendo a muitos. Você sabe que eu já vi muitos casos, o pastor geralmente não tem nada e muitas vezes tinha lá uma bicicleta para andar. Hoje está mais chique, tem um carrinho bom para andar. É a bênção de Deus que está sobre ele. Mas pouca coisa tem, não tem dinheiro. Mas alguém vem e pede um conselho e de repente o conselho é tão bom que a pessoa sai com o problema resolvido. Eu me lembro que lá pelos anos de 1972, nós morávamos numa cidade chamada Nova Aurora, no Paraná. Nós tínhamos uma oficina de consertar bicicletas. E eu sempre fui curioso, desde criança, eu fui curioso com os nossos pastores, nossos pais. E eu vi que num certo dia de manhã, meu pai acordou com um dilema e falou para minha mãe: Telvina, é assim. Minha mãe disse: mas meu velho, Jesus não prometeu, Deus não prometeu, ele é fiel, ele vai fazer cumprir. É, vai mesmo, Jesus sempre cumpriu. E fomos para a nossa bicicletaria, uma bicicleta, lá tinha o irmão Nascimento Pedro, ele era eletricista, fazia serviço de manutenção para Copel. E quando ele estava de folga, ele ia lá e conversava com o meu pai. E eu vi que ele chegou assim, e paz do Senhor, irmão Matias, meu pai cumprimentou ele. E de repente disse: irmão Matias, por que na vida do crente acontece assim? Era exatamente o que meu pai precisava. Aí meu pai: então, irmão Nascimento, como que resolve? Porque eu estou assim. E daí o problema foi resolvido com tanta graça. Sabe por quê? Porque na nova vida debaixo da graça está tudo nu e patente aos olhos daquele que vê. Deus está olhando e está vendo. E nesta nova vida debaixo da graça há um caminho santo que conduz ao céu de luz. Se por acaso alguém aqui nesta noite ainda não conhece esse caminho, entrega a sua vida a Jesus, volta para Jesus, conserta com Jesus, recebe o perdão de Jesus, entra nesta nova vida debaixo da graça. E estando nesta nova vida debaixo da graça, aí está livre da condenação, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida nessa nova vida debaixo da graça, ela é cristocêntrica, isto é, Jesus é o centro da nossa vida. Tudo gira em torno de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É de manhã com Cristo, vai deitar com Cristo, vai andando com Cristo, vai cantando com Cristo, vai trabalhando com Cristo, vai dirigindo, é Cristo no barco, vai tudo bem, vai indo, vai vindo, vai deitar, Jesus Cristo está ali. Ele disse assim: estou convosco, não vos deixarei, não vos desampararei. O Senhor está conosco em todo o tempo. E às vezes neste mundo nós estamos andando num mundo cheio de pecados. A calçada da fama do mundo é pecado. E nós não somos deste mundo. Jesus nos comprou para nós estarmos com Ele, para Ele. E um dia Ele orou ao Pai dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Livre dos males que há no mundo. E você e eu vamos caminhando. Quantos momentos difíceis, aqui ali, uma rasteira, alguma coisa, querer derrubar o irmão, querer derrubar a irmã, quis derrubar, mas não derrubou. Por que não derrubou? Porque o Senhor é o teu auxílio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. E ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, igreja. Vamos andar sempre com Ele. E andando com Ele, estamos livres da condenação.
O apóstolo disse que o inimigo está como um leão, rugindo ao derredor, mas ao nosso redor, bem pertinho, o Senhor enviou o seu anjo para nos guardar. Estamos guardados, estamos guardados pelo anjo do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor dará ordem ao teu respeito para te guardar. Aleluia! Como é bom estar guardado por Deus. Momentos difíceis, momentos ruins, mas estamos guardados, estamos livres da condenação. Quanta coisa boa! Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Eu estou indo, todo ano eu vou uma vez no médico. E teve um dia que eu fui ao médico, acabei de ser atendido logo cedo. Fui atendido por ele. O senhor Davi, está bom, está muito bom. Eu falei, mas o que é bom para o senhor? O que melhorou? Ele disse, nada. Está muito bom, senhor Davi. O senhor está bom? Bom o quê? O que é bom? O que melhorou? Nada. Então, sabe por que está bom, senhor Davi? Não melhorou, também não piorou. Está paradinho aí. Então deixa assim. Aí eu saí contente, feliz da vida, alegre. Era 8 e pouco da manhã, já estava livre. Quase que eu saí dando glória a Deus alto no corredor do hospital. Mas eu vou ligar para o motorista do carro. Ô, seu Davi, parabéns para o senhor. Mas tem gente que veio com nós e vai ser atendido só às 4 horas da tarde. Aí a minha alegria transformou em raiva, em ódio. Fiquei quase que eu saí chutando tudo. Daí quando eu saí fora do hospital, não quero conversa com ninguém. Hoje eu não estou para nada, não quero. Falando para mim mesmo, com raiva de mim mesmo. Aí eu sentei num banquinho assim, debaixo do pé de árvore, perto do muro. Não quero conversa com ninguém. Mas eu olhei assim, vinha vindo uma pessoa, rosto caído, quebrantado, triste. Aqui dentro do meu coração falou para mim assim, agora você vai falar com ele, tá? Eu não conheço, não sei quem é, nunca vi, não sei quem é, não conheço. Eu não vou falar nada. Eu vou sentar, eu vou baixar a cabeça assim, sabe? E ele vai passar direto, tchau e benção. Só que quando o homem chegou na minha frente, parou na minha frente, ficou me olhando. Eu levantei a cabeça, o homem olhando para mim assim, rosto quebrantado, triste, chorando. Daí outra vez aquela coisa falou dentro de mim, você tem que falar com ele. Então eu vou falar. Falar o quê? Por onde que eu começo? Aí então eu vou falar. Quando eu levantei, eu falei, irmão, senta aqui, irmão, porque eu tenho que falar contigo. Falei, Jesus, não é eu não, Jesus, não é eu não. Aí ele sentou e eu falei, irmão, conta para mim, o que está acontecendo com você, irmão? Conta para mim. Aí ele disse, irmão, louvado seja Deus, irmão. Irmão, a minha filha, irmão, está aí dentro desse hospital aí, com os 2 rins cheios de tumores, o médico não sabe o que vai fazer, irmão. Aí eu disse, mas eu tenho uma palavra boa, eu não sei qual é o costume da sua igreja, só conheço a minha. Se a sua igreja permitir, eu tenho aqui no meu celular uma página aqui só para anotar pedido de oração. Se você quiser, se você deixar, eu vou anotar o seu pedido aqui. O meu pastor chama Jonas Alves. Joguei a responsabilidade para cima dele, ele que é crente aqui, então deixa com ele o negócio. Ele vai orar, a igreja vai orar, e sabe, irmão, vai mudar. Quando eu disse vai mudar, o rosto dele se abriu, a alegria entrou. E ele foi chamado lá para dentro. Logo chamaram ele, não lembro o que foi que chamaram ele. E ele foi para lá. Sabe o que aconteceu? Jesus curou. Cheguei aqui no outro dia de manhã na oração, cheguei e falei para o pastor Jonas, o senhor lembra, né? Eu falei que o senhor ia orar, o senhor vai ter que orar. E o pastor Jonas orou, a igreja orou, estava aqui, orou. 10 dias depois, ele mandou um áudio para mim, porque ele ficou com o meu número do WhatsApp. Irmão, agradece a Deus e agradece ao pastor e agradece a irmandade, irmão. Lembra, irmão, que a minha filha tinha que voltar na outra segunda-feira. Agora os médicos querem saber, irmão, onde foi parar tumores que estão 2 inimigos. Aleluia! Tem caixura bacana, rabachada bacana. Oh, aleluia! Tem canta machada.
Você entende porque a palavra de Deus está dizendo: nenhuma condenação há, é debaixo da graça que eu devo ficar, é debaixo da graça que nós devemos ficar. Nunca nem pensar de ser guiado pela carne, nem pensar de ser guiado pela carne. A carne representa o mundo. O mundo tem três maneiras de ser visto: a natureza, o mundo natureza, o mundo pessoas e o mundo maneira de viver. O mundo maneira de viver é a prostituição, o adultério, a corrupção, o roubo, a mentira, a traição, a calúnia, todo tipo de perversidade. E a Bíblia diz para mim, para você, para nós assim o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o Deus que nós servimos. Esse Deus é maravilhoso. E nós fomos tirados do mundo. Não andamos mais nos desejos do mundo. Não andamos mais. Agora nós estamos no outro lugar. Nós estamos no novo habitat, que é como é o Salmo 91, o primeiro versículo, como é que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É onde eu estou, é onde a igreja está, é onde o crente deve estar. Estamos guardados, estamos protegidos. A carne não manda mais. A carne que representa o mundo, se o mundo disser não, nós vamos dizer sim. E se o mundo disser sim, nós vamos dizer não, não para o mundo. Nós não somos mais propriedades do mundo. A Bíblia diz que nós somos comprados. Não foi com ouro, não foi com prata que nós somos resgatados das nossas vãs maneiras de viver. Foi com o precioso sangue. Oh, que sangue precioso! Oh, que sangue glorioso! E por causa desse sangue, Jesus falou assim: olha, eu vou para o meu Pai. Ele já tinha derramado o sangue dele, morrido, ressuscitado, e agora eu vou para o meu Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E o Espírito Santo foi enviado e está comigo, está contigo. Sabe essa alegria que você sente aqui agora? É o Espírito Santo na tua vida. Sabe por que você tem essa esperança? Porque nós temos a nossa esperança, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: continue, seja filho, seja fiel, seja verdadeiro, andar na verdade, andar na sinceridade. É o caminho é este. Às vezes aqui e ali a gente leva um escorregão, né? Uma tropeçada, quase caiu, mas não caiu. É o Espírito Santo segurando. É por aqui, meu filho, é por aqui, minha filha. Sabe aquele negócio que era para dar errado e não deu em nada? É o Espírito Santo. Oh, querido Espírito Santo, guia-me sempre. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Sabe? Aos Efésios capítulo 2, o verso 17, diz assim, ó: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você sabe que os que estavam perto, o povo judeu estava tão perto,
Se a gente for pensar bem na trajetória no deserto, eles estavam tão perto que durante o dia, no calor do dia, Deus mandava uma nuvem e ia refrigerando. Imagina estar tão perto de Deus assim. À noite, tão frio, uma coluna de fogo ia esquentando e mostrando o caminho, tão perto. Mas olhando para nós, os gentios, estávamos tão longe, nós nem éramos chamados de povo. Nós não éramos povo. Povo era só eles. Estávamos tão longe. Mas um dia, Deus chamou um tal de Abrão e diz: abençoar-te grandissimamente, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa bênção chegou até nós. Estávamos longe, mas chegamos tão pertinho agora. Não há mais diferença de judeu, grego, gentil. Tudo é a mesma coisa. Todos os que por Cristo entraram debaixo dessa graça maravilhosa têm a esperança, a maior esperança, a vida eterna. E agora nós chegamos bem pertinho desse. Não somos mais forrasteiros, não somos mais estrangeiros, não somos mais condenados. Não tem condenação para você e para mim, não. É só permanecer debaixo da graça que há em Cristo Jesus. Nós temos acesso a esta graça maravilhosa. Agora não somos mais estrangeiros nem forrasteiros, mas somos concidadãos dos santos. Foi assinado um documento para você, bendita do Senhor. Você sabia que eu sou nascido no lar evangélico, toda a minha infância, adolescência, juventude, até hoje na casa de Deus. Parece que eu estou tão pertinho de Deus. A minha esposa também, a mesma coisa. Estamos tão pertinho de Deus. Mas eu tenho visto quantas pessoas que entraram na igreja bêbados, tropeçando pelo banco, vermelho, caindo. Estava tão longe, que se fôssemos olhar no olhar simplesmente humano, não tem jeito não. Esse tem jeito não. Quem falou que não tem jeito? Jesus dá jeito. Aceitou a Jesus, agora é salvo por Cristo Jesus. E eu vi ele entrar na igreja vermelho, pingaiada, aceitou Jesus, foi livre da pinga, foi livre da maldade. Jesus salvou, batizou com o Espírito Santo, fez dele um obreiro. Agora ele é o pastor da igreja. Agora está bem pertinho de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E sabe, Jesus Cristo, cuidado, Jesus Cristo tem um cuidado tão grande. Quando nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Não existe esse predestinado para a salvação, não, é todo. Deus quer que todos. Então por que todos não vêm? Porque não dão ouvido à voz do Evangelho. É porque não dão ouvido à voz do Espírito Santo. Mas se alguém aqui nesta noite não tem certeza de salvação, ouça, o Espírito Santo está dizendo: vem, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te salva, Jesus te perdoa. Oh, que maravilha! Glória a Deus, aos que aceitam ao Senhor Jesus. Porque o homem não foi feito para o pecado. O homem foi feito para servir a Deus. Olha que lindo o que está escrito em Gênesis capítulo 1, o verso 27 e 28 diz: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre todo animal que se move sobre a terra. Não era para o homem ter medo do leão, não, sabia disso? Não era para o cachorro querer correr atrás do homem para morder, não, sabia disso? Não era para as feras comer carne de homem e de pessoas, não, sabe por quê? Mas o que foi isso? O pecado. O pecado tirou aquela igualdade, o pecado tirou aquela semelhança, o pecado tirou aquela pureza, o pecado manchou, o pecado fez o homem ficar longe de Deus, e longe de Deus são perigos, 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 há muitos perigos longe de Deus, mas se nós chegarmos, quando chegamos pertinho dele, a sua mão, a sua sombra nos atinge, nos guarda, nos protege, aleluia, como é bom estar nessa proteção divina, aleluia, glória a Deus. Aos Efésios capítulo 2 e o verso 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Eu fico maravilhado quando a gente olha para Jesus, que Ele é a causa da nossa redenção. Jesus é o Salvador, é o único que pode salvar a Jesus. E agora eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou o cara, não, é pelo poder que há no sangue de Jesus. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é que purificou o que vai purificar, está purificando. O sangue de Jesus está em atividade aqui nesta hora. Há poder no sangue de Jesus. Se eu estou aqui, se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque o sangue de Jesus, a aliança do sangue, nos fez chegar pertinho de Deus. Estávamos longe, mas agora chegamos perto, e agora estamos sendo cuidados por Deus. Por isso que no Salmo 32, o verso 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Você sabe que o poder da cruz, o efeito da cruz, a obra da cruz, o que foi crucificado na cruz, foi para perdoar os pecados. Ele não pecou, ele não conheceu pecado, mas quando ele foi de braços abertos, os pecados foram lançados sobre ele. Pecados, doenças, enfermidades foram lançados sobre ele. Não precisa mais carregar pecado, não. Não precisa mais andar no pecado, não. Abandona o pecado, abandona a mentira, abandona a falsidade, abandona a vaidade, abandona o egoísmo, abandona o egocentrismo, abandona o mal. Vem ser lavado no sangue de Jesus. Oh, aleluia! Há poder, sim, há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. E quando nós estamos vivendo num mundo cheio de pecado, cheio de iniquidade, um mundo cheio de ruindade, e às vezes nós não ficamos preocupados, tem hora que a gente vê tanta coisa errada, tantos crimes, tanta mortandade, tanta maldade, e nós ficamos preocupados. Meu Deus, que mundo é esse? E aí eu fico: quando é que vamos sair deste mundo, hein? Você já conhece, mas está escrito assim: não se turbe o vosso coração. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, a igreja está aguardando este momento glorioso. Vai raiar nas nuvens o Filho do Homem.
E a igreja, os salvos, ouvirão aquela voz linda dizer: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. E vamos saindo deste mundo. Este mundo não está bom, este mundo está ruim, mas tem um que está cuidando. Jesus está cuidando. Olha o que diz no Evangelho de João 17 e 24, que diz Jesus dizendo, João 17 e 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Você imagina a glória de Jesus? A beleza do reino celestial. Está preparada a linda morada para a igreja. Está sendo preparada. Está tudo preparadinho para o momento glorioso da igreja entrar. Entraremos no reino celestial e estaremos para sempre com o Senhor. E lá vamos ver a glória de Deus, as riquezas dos céus. Vamos ver o nosso Senhor. E o apóstolo disse assim: ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Já imagina, quem é você, quem sou eu? Mas estamos nos preparando. Daqui a pouco, como diz o apóstolo, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então cumprirá o que foi dito: tragada foi a morte da vitória. Estamos livres, estaremos livres para sempre, junto com o Senhor. Sabe por quê? Pelo sangue de Cristo. Oh, que precioso é o sangue de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Aos Hebreus, capítulo 10, o verso 19. Agora, já que está tudo bom assim, onde você está? Quem era você? Quem sou eu? Quem somos nós? Agora somos de Deus. E olha o que dizem aos Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o que com o seu precioso sangue nos dá liberdade de chegarmos pertinho dele. E às vezes nós chegamos assim na nossa oração: ô Pai, ô Papai, ô meu Senhor, estou aqui. E às vezes estamos aflitos, abatidos, quebrados, mas chegamos a Ele com ousadia e Ele diz: eu estou aqui, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo. Oh, que maravilha é estar servindo ao Senhor. Meus irmãos, vamos manter firme a nossa chamada. Lembra, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque